Estamos dando dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todo mundo. Estamos dando início à nossa aula de hoje, sexta-feira, não? Dia 29 de março. Bom, esta aula está sendo gravada, portanto, não? As pessoas que não conseguiram ingressar ou por X motivos não estão presentes hoje, estarão compartilhando também todo o nosso avanço. Como eu disse, estamos ingressando ao capítulo número, a segunda parte, não? A fase 2 do nosso curso de português. E a nossa fase 2 diz respeito a pretérito. Então, vamos entender o que é o pretérito. Atenção, pretérito, perfeito. Força, força, força. A sexta já chegou. Não, não é que está chegando, gente. A força, a sexta já chegou, ok? Muito bem, muito bem. Bom, vamos a começar sendo sistemáticos, ok? Dessa vez vamos ser sistemáticos. Já sabemos como é a estrutura do português. A estrutura do português nada mais é idêntica ou semelhante ao espanhol, entendeu? O que encontramos? Nós encontramos um sujeito e um complemento, sim? Igual que em espanhol. Primeiro aparece o sujeito, depois o complemento, certo? E já sabemos quem são os autores da história, não? Aqui os temos novamente, mas já dentro do marco do pretérito. Quer dizer, aqui vai se repetir a mesma estrutura, só que já estamos com outro marcador de tempo, ok? O marcador de tempo é o pretérito perfeito, ok? Já estamos. Então, nós temos aqui, para começar, um grupo de verbos regulares, certo? Verbos regulares, não? Em os três grandes. Opa, Maria está aí. Os três grandes grupos de verbos regulares, ou seja, os verbos que terminam em A, os verbos que terminam em E e os verbos que terminam em I. Para lembrarmos, aqui temos o verbo encontrar. Claro, dentro do grupo do verbo encontrar, obviamente que se encontra os verbos trabalhar, estudar, gostar, cantar, etc. Não? Não? Aqui estão, dentro deste grupo, uma grande quantidade de verbos, não é? Que se configuram da forma em que estamos observando aí o sufixo ou desinência final. Por exemplo, disse o verbo encontrar, eu encontrei, certo? Agora estamos já no pretérito. Gente, toma nota, hein? Não? Estamos aqui no pretérito e o verbo encontrar se configura assim, eu encontrei, aí, ó, o sufixo final, ou a desinência final, não? Você encontrou, claro, 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 claro que nós encontramos, não? E finalmente, não? E tome nota desse aqui, porque esse aqui você vai utilizar muito. Vocês, eles e elas se encontraram, ok? Então, esse é o sufixo que serve também para o verbo gostar, não? Vamos lá, com o verbo gostar. Eu Gostei. gostei, muito bem. Um grito no deserto, não? A voz mais baixinha respondeu, gostei. Você, ele, Gostou. gostou. Isso mesmo. Nós Gostamos. gostamos. E eles e elas Gostaram. gostaram. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo que isso aí se repete para um grande grupo de verbos regulares. Assim como, não, agora veremos com os verbos, não, que terminam em er, entendeu? Er, não? Tipo viver, não? Agora vemos aqui o verbo, não? O verbo em português não é vivir, não é do terceiro grupo como em castelhano, não? En castellano vivir es del segundo, en castellano es del tercer grupo. Aquí en portugués es del segundo grupo, así como es escrever,
Igual como viver, nós temos escrever, ok? E dentro desse grupo, não, a desinência final, não, é este aqui. Eu vivi, você viveu, nós vivemos e eles viveram, ok? Aí está o sufixo, a desinência que corresponde aos verbos de segundo grupo, igual que o verbo escrever. Vamos lá com o verbo escrever. Eu Escrevi. escrevi, não é? É verbo regular, não é escrevi, sino escrevi. Você Escreveu. escreveu, ela escreveu, nós Escrevemos. escrevemos, eles Escreverão. escreveram. Muito bem, muito bem. Então, estes que correspondem ao terceiro grupo, certo? Nós temos o terceiro grupo dentro dos quais se encontra o verbo assistir, abrir, partir, não? Estes pertencem ao segundo grupo. Observe, verbo descobrir, não? Eu descobri, não? Na segunda pessoa, você descobriu, né? Não, você descobriu. Segundo grupo, perdão, terceiro grupo, você descobriu, nós descobrimos, não? E, por último, vocês descobriram, certo? A mesma coisa vai funcionar com o verbo abrir, com o verbo assistir, não? Como se configura com o verbo assistir? Eu Assisti. assisti. Você Assistiu. 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 Ela assistiu. Nós, Assistimos. eles, elas, vocês Assistiram. assistiram. Já está. Aí está. Esta é a configuração de verbos regulares. Claro que dentro de, não, dos verbos existem os verbos irregulares, não? Trabalhar com verbo regular é coisa muito simples, certo? É muito simples, mas agora temos que trabalhar com verbos irregulares, não? E vamos começar aí introduzindo eles aos poucos. Ó, começamos então na diapositiva. Vou convidar então o Fernando. Fernando, gentileza, pode Sim, começar. professor. Ok. Ontem tive um dia cheio. Fui fazer compras com minha amiga. Depois fomos nos encontrar com outras amigas. O que fizemos em seguida, vocês podem adivinhar? Aí, obrigado, Fernando. Atenção, os verbos em destaque. Quais são os verbos em destaque, gente? Qual é o primeiro verbo em destaque? Fui. 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 Que verbo é? Fui. De ir. Irregular. Ok, irregular verbo ir, ¿no? Ese es el verbo ir, perfecto, ¿no? Después, ¿cuál es el próximo verbo en destaque? Disse fomos. ¿Qué verbo es? Fui. Irregular. Sí, mas ¿qué verbo es? Ir. Outra vez, é o mesmo verbo, ir. É o verbo ir. Finalmente, disse fizemos, não é? Qual é o... Que verbo é esse? Ir. Ir. Esse verbo ir. Fizemos esse verbo ir. Hacer. Esse é o verbo fazer, certo? Esse é o verbo
fazer. Bom, agora sim já se completou a equipe toda. É engraçado, né? O Adriano falou que não havia acordo geral, mas está todo mundo aqui. O único que não está é ele. Ah, bom, está certo, está certo. Está mais do que certo. Olá, Adriano. Vamos cumprimentar Adriano aí que nos assistirá agora na gravação da aula. Então, em primeiro lugar, estamos vendo aí dos verbos em destaque. Os verbos em destaque são verbo ir e verbo fazer. Muito bem, verbo ir e verbo fazer. Vamos lá. Convido então agora a Gretel. Gretel, nos ajuda na leitura da diapositiva? Vamos tomar um lanche bem gostoso em Plaza São Miguel. Depois eu fui para casa e eu fui muito feliz nestes momentos. Ok, muito bem, Gretel. Analise então o verbo, a forma do verbo fui nesta frase e diga o significado das duas situações. Dice, fomos. Já sabemos que se trata do verbo, quando disse fomos tomar um lanche, já sabemos que se trata do verbo ir, certo? Não é verdade? Agora disse, depois fui para casa. Se trata do verbo ir, não? Agora, e eu fui muito feliz nestes momentos. Estamos falando do mesmo verbo? Não. É o mesmo verbo? Não. Não é, não. Não é o mesmo verbo. É. Quando disse fui muito feliz, de que verbo estamos falando? Do verbo ir? Ser? Estamos falando do verbo ser, verdade? Estamos falando do verbo ser. Poderia ter ser o verbo ir, mas aqui estamos falando do verbo ser. Então, analisem. Analisem agora, não, o verbo ser e o verbo ir. E estamos observando que o verbo ser e o verbo ir são idênticos na hora de configurar o pretérito. Claro, o mesmo fenômeno se repete em espanhol, não se repete? Em espanhol, verbo ser e verbo ir são iguais no pretérito. No presente não, né? No presente era eu sou, você vai, não é? Quer dizer, o verbo ser e o verbo ir eram diferentes, agora no presente. Mas agora no pretérito, eles são iguais, a conjugação deles é igual, entendeu? Então já aprendemos dois verbos, né? Aprendendo o verbo ser, você aprende o verbo ir e vice-versa, entendeu? Tá claro isso, né? Tá claro. Não? Aí está, a estrutura do verbo ser e do verbo ir, eu fui, elas foram, não? Verbo ser, elas foram crianças, elas foram meninas bem educadas. Agora elas foram à praia, verbo ir, entendeu? E, claro, como vimos com o verbo ser, podíamos contar uma história, não? Naturalmente, no passado, podemos contar uma história bem interessante, né? Podemos, não? Contar uma história agora dentro do passado, né? Não, quer dizer, no passado, não? E agora, quando começamos a trabalhar no passado, vamos a falar, não? O ano passado, certo? Não, quais são os marcadores do passado? A ver, quais são os marcadores do passado? O marcador do passado é ontem, certo? Não? O marcador do passado ontem, anteontem. Quer dizer, hoje, que dia é hoje? Hoje, que dia é hoje? Hoje é que dia? Hoje é, que dia é hoje? Que dia é hoje? Sexta-feira. Hoje é sexta. Hoje é sexta, 29, né? Certo? 29?
É 29 ou 30? Sim. É 29. 9. Sim. Hoje é sexta 29, né? 29 de março. Ontem foi. Ontem foi. 28. Ontem foi. Hoje é sexta. Ontem foi Quinta-feira. Quinta. quinta. Ontem foi quinta. Exatamente. Não, anteontem foi Quarta-feira. quarta. Quarta-feira. Pronto. Já está. Anteontem foi quarta. Então, já começamos a contar história. Não? Nós já podemos contar que ontem foi, não? Quinta-feira, santa, não? Fomos à igreja, não? Podemos contar outra história do ano passado, por exemplo, hein? No ano passado. O ano passado, tá vendo? Às vezes a gente entra no espanhol, não? E confunde, né, as coisas. No ano passado, no ano retrasado, no ano passado, 2023, viajamos, etc. Então já começamos a trabalhar com esse grupo de marcadores temporais de pretérito perfeito, certo? E já começamos a contar da nossa história, ok? Muito bem, muito bem. Bom, vamos contar história então. Então, ontem, onde estas pessoas foram, ok? Gisênia, ontem disse, Gisênia, onde estas pessoas foram, Gisênia? A ver, elas, Nos. nós, Elas. elas, No, elas elas, fomos. elas fomos, elas fomos, elas Né? fomos, ah, a ver, se te escutei. Elas foram. Elas foram, aonde? Cine. Elas foram cine. Ah, você está falando desta imagem aqui, elas foram, então vamos a transportar a imagem a outro lado aqui, né? Elas foram ao cinema, não? Mas aí tem homem também, viu? Aí tem homem, não? Você não está considerando homem, né? Tem homem e mulher aí, né? Ou só tem mulheres? Aí tem homem ou tem mulheres também? Só tem mulheres? Hein, Yesenia? Aí só tem mulheres? El, Hã? homem. Elas foram. Ah, é eles, não? Porque aqui também tem homem, né? Eles foram ao cinema. Perfeito, perfeito, perfeito. Não, eles foram ao cinema. E nesta imagem aqui embaixo, que corresponde aqui, Jéssica, elas foram. Não está Jéssica. Está Maria. Maria. E nessa imagem, Maria, elas foram. A escola. Elas foram à escola. Opa, Elas foram à escola. elas foram. Elas foram assim, não? À escola. Claro, elas foram à escola, não? E aí tem um signo que é a contração de preposição. À escola. E essa senhora aí? A senhora? A senhora, Comprou? a senhora foi e comprou? Não. Foi. A A senhora senhora comprou
Comprou. Bom, ela queria introduzir o provérbio. A senhora comprou. A senhora foi a mall. A senhora foi ao mall. Aham. O shopping. Aí está. A senhora foi ao shopping, foi lá que ela comprou no supermercado, comprou roupa, gastou dinheiro do marido, né? É isso mesmo. Muito bem. Continuamos a nossa viagem. Será que é onde nós fomos, hein? E nós? Onde nós fomos, gente? Nós fomos? Onde? Nós fomos? Onde será que nós fomos? A restaurante. O restaurante. Ao Isso. restaurante. Ao restaurante nós fomos. Muito bem, atenção. Logo depois nós fomos, não? Fomos. E logo nós fomos aonde? Hein? Onde será que nós fomos? Como é que chama esse lugar aí, ó? Hum? Nós fomos à balada, não é? Nós fomos à balada. Não, o que é a balada, professor? Ah, o embalo da noite, né? A discoteca, não é? Fomos nos divertir, tomar uma bebida, etc. Não? Fomos à balada. Mês passado nós fomos uma montanha aí, só aparece a montanha aí. Fomos aonde? Fomos ao Rio, isso aí, Corcovado, né? Entendeu? E aí, podemos contar a história de aonde nós fomos. E vocês, ela foi, aonde que ela foi? Observe o mapa, onde que ela foi? Ela foi? Ah, Europa, né? Certo? Não é verdade? Que ela foi para a Europa? Foi, não foi? Foi, não foi? Ela foi à Europa, claro. E presta atenção que ela pode ter ido a outro lugar, não? Aonde pode ter ido ela? A Ásia, certo? A África. O que vocês estão observando aí? A ver, os bons observadores. O que estão observando os bons observadores? A ver se notaram. Os bons observadores notaram alguma coisa? ¿Notaron o no notaron? Que los continentes están precedidos de una contracción, ¿no? Exatamente. Os continentes também têm gênero, gente. Claro, os continentes todos são femininos, né? A África, a Ásia, a Europa, não é? A Sul-América, não? A América do Sul, né? São todos femininos. Então, consequentemente, aqui se forma a contração, por quê? Porque aqui estamos usando o verbo ir. E o verbo ir, ele sempre está acompanhado da preposição a, sempre acompanhado da preposição a. E vocês, aonde vocês foram? Nós fomos, não? Onde? Que lugar é esse? Que lugar é esse? Copa Fomos do ao... Mundo. Hã?
Copa do Mundo, partido de futebol. Ao jogo. Nós fomos ao jogo. Não é? Ao estádio também, né? Fomos ao estádio. Aí está. Nós fomos ao estádio. Estamos no estádio. Ok? E no final de semana, nós fomos onde? Onde fomos no final da semana? Fomos a algum lugar? Final da semana? Observem. Fomos ao clube. Não foi? A piscina, 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 piscina. Aí está. Ok? Já estamos contando histórias, gente. Bom, podemos contar muitas histórias, mas vamos abreviar. Vamos deixar as meninas contar, porque as meninas são as que sempre contam histórias. Então, vamos permitir a Maria, perdão, vamos a permitir sim, a Johanna, a Maria e a Marta. Johanna, Maria e Marta. Johanna, Maria e Marta, nessa ordem, 1, 2 e 3. ¿No? Johanna número 1, María número 2 y Marta número 3. Meninas, tenho uma fofoca quentinha. Quentinha, quentinha. Quentinha. Ontem eu fiz uma loucura. Cadê a Maria? Maria tá aí ou não? Opa. Então, Marta, você... Até já sei o que foi. Ela teve encontro com aquele lindo rapaz que está lendo jornal. Jornal. Minha nossa, e até que honras você estive com ele, contando tudo. É isso aí, muito bem, não? Observem quais são os verbos em destaque. Quais são os verbos em destaque? Tem verbo em destaque? Fiz. Este, Fiz. Que verbo é esse? Fiz. Que verbo é esse? Hacer. Fazer. Esse é o verbo fazer. 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 Outro verbo em destaque? Tive. Teve. Que verbo é esse? Tener. Verbo ter. Esse é o Ter. verbo ter. Outro verbo em destaque? Estive. Esteve. Esteve. Que verbo é esse? Esteve. Que verbo é esse? Hein? Estar. Verbo estar. Prestem atenção. O verbo estar e o verbo ter. O que eles têm em comum? O verbo estar e o verbo ter. Observem o que eles têm em comum. Tem algo em comum? Verbo estar e verbo ter? Nada? Tem nada em comum? Tem nada em comum? Olá. Olá. O verbo estar e o verbo ter tem algo em comum ou não tem? Olá. Tem algo em comum? Ive, el sufijo. Claro, são parecidos, são bastante parecidos no pretérito, no passado. Não? É o mesmo fenômeno do espanhol. Observa o fenômeno do espanhol. Como é o verbo ter no passado? Eu, em castelhano. Eu tuve, ¿no? Yo tuve. Y el verbo estar, yo estuve, ¿cierto? Es el mismo fenómeno. El final del verbo estar es idéntico al verbo ter. Ahí está.
Então, quer dizer, o objetivo é juntá-los para quê? Para que não aprendamos os dois verbos, assim como fizemos com o verbo fazer, ou perdão, com o verbo ser e ser e ir, são iguais. No caso do verbo estar e o verbo ter, também há semelhança, ok? Muito bem. Bom, vocabulário novo, nós temos aqui uma fofoca. As meninas são especialistas em fofoca. O que é uma fofoca? Chisme? Eu não falei assim, não. Mas tudo bem, não é? Isto é uma fofoca, não é? Mas não é precisamente as meninas, não. Não, também homem tem fofoqueiro, não é verdade? Homem fofoqueiro também tem, não é? Não é só mulher que... Sim. Claro, não é só mulher que é fofoqueira. A Wendy disse que não é só mulher que é fofoqueiro. Homem também é fofoqueiro. Entendeu? Muito bem, garotada. Não é? Alguma outra pergunta, comentário que se desprende deste diálogo? Nada, né? Então, continua a história. E agora sim, vamos a convocar a Gesênia para dar leitura às duas primeiras linhas. Gesênia, começa a leitura, por gentileza. Tudo começou assim. Estivemos conversando sobre o que gostávamos. Então, ele me convidou para sair. Claro, eu aceitei. Isso. Obrigado, Gesênia. Qual é o verbo em destaque dessa leitura da Gesênia? Estivemos. Bien. Disse estivemos. Que verbo é esse? Estar. Esse é o verbo estar, né, Gesênia? Perfeito. Johanna, continue, por gentileza. Eu fiz. Ai, não viu. A ver, vou aumentar o tamanho, tá? Vamos aumentar o tamanho para facilitar a leitura. Assim? Não, tá muito grande aí, já. Assim tá bom? Sim. Eu fiz muito esforço para não demonstrar nervosismo e tive me que segurar para não deixar que ele percebesse. Isto. Muito bem, Johanna. Então, quais são os verbos em destaque? Aí, disse eu fiz. Não? Que verbo é esse? Fazer. Já vimos, né? E o outro disse tive que me segurar. Que verbo é esse? Ter. Ter. Verbo ter. Claro, verbo ter. Maria. 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 Eita, meu Deus, tá difícil falar com a Maria hoje. Marta, prossiga. Depois disso, fomos a um restaurante muito chique. E durante o jantar, fizemos horas de amor. Juras. Foi tudo muito lindo. Já está, não é? Novamente em destaque, disse fomos. Nós já sabemos de que verbo se trata, disse fizemos e foi, não? É isso aí, muito bem. Seguinte, Milagros. Depois ele me deixou em casa e tive que voltar, Teve, te- e teve. e teve que voltar depressa para a casa dele, pois recebeu um telefonema urgente. 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 Bem, meninas, e assim terminou minha, Minha minha
Noite com bonitão. Ali. Parabéns. 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 Você fez tudo direitinho. Isto, você fez tudo direitinho. Aê, muito bem, garota. Não é? Então, aí está a fofoca que tínhamos para contar. Dentro dessa fofoca estamos usando os verbos ser, estar, ir, não? Principalmente o verbo ir e verbo fazer. São esses verbos, então, que estamos já reconhecendo dentro da estrutura. Então, aqui estamos com os verbos em destaque. Não? Quais são os verbos que destacamos hoje? São os verbos ter, estar e fazer, certo? Aqui estão as estruturas dos três. Sim, são verbos que regularmente são usados, né? Quer dizer, são verbos irregulares com características de verbos irregulares, não? Que são frequentemente utilizados, ok? Muito bem. Sim. E você, relate o que fez ontem, onde esteve, se você teve tempo para fazer tudo que gosta de fazer no feriado, não? E vamos introduzir aí, através de um breve diálogo, não? Outros verbos. Vamos introduzindo aos poucos os outros verbos, ok? Wendy, leia para nós, Wendy. Eu entendo, mas eles quiseram assim. Eu fiz o que pude. Ok, pude. Perfeito, Wendy, muito obrigado. Quais são os verbos em destaque aí? Quais são os verbos em destaque? Quiseram e pude. Quiseram e pude. A que verbo corresponde essa configuração? Quiseram. A que verbo corresponde? De querer. Esse verbo querer, não é verdade? Por E o outro? poder. E o outro é verbo poder. Tá fácil, né, professor? Professor, tá muito fácil isso aí, professor. Vamos colocar uma coisa mais difícil, não é? Pois é, gente. Não é? Não é? Isso aqui tá muito simples, né? Estamos diante do verbo querer, certo? Então, aí está. O verbo querer. Observe bem como se configura o verbo querer. O verbo querer, não? Não? Se configura assim, bem parecido com o espanhol, né? Eu quis, não? Bem parecido, não é verdade? Eu quis, e você quis. Ela também quis, sim? E nós quisemos, e eles quiseram. Elas quiseram. E vocês quiseram, ok? Já estamos, não? Com a configuração dos verbos, agora com o verbo poder, aí, ó, é o pude, no pretérito, e ela pode. Ela pode. A única diferença aqui com o espanhol é que estes verbos não flexionam, não? Bom, no caso do verbo querer é verdade, se a flexão em espanhol. Nesse caso aqui, por exemplo, o verbo poder, ele só flexiona para o na primeira pessoa. Na primeira, na terceira, na primeira pessoa do plural, não? Nós. Primeira pessoa do plural, nós. Não? E na terceira pessoa do plural também puderam. Sim, claro. A terceira pessoa disse pude. A única flexão que vemos é no verbo, na letra O, né? A letra O. Que também
ela se acentúa, ¿no? Se acentúa. ¿Ok? ¿Alguma observação? Sem observações. Simplesmente para resumir e completar com os verbos querer e poder. Vamos lá, exercício rápido aí para vocês não dormirem aí. Completem aí para mim, ó. Completem. Trabalho individual, hein? Trabalho individual. Trabalho individual. Complete aí na imagem. Complete na imagem. Verbo querer e poder. 5 minutos. Tá na plataforma, tá no WhatsApp. Estamos no pretérito, nós não estamos no presente, já acabou o presente. Está mandando aí exercício no presente, por acaso. Não fique fora do contexto. Sempre os que mandam primeiro são os que estão falando assim, não, para que o professor pense que eu estou na aula. Está na aula, não, eu já vi que está fora da aula mesmo.
Entonces, me aguanta. Estranho. Muito bem, gente. Retomamos. Retomamos, sim, esse exercício
não foi configurado baseado nas informações que transmitimos aqui, não? As informações que transmitimos aqui são do verbo poder, como podemos ver aí, não? O verbo poder, a configuração de o verbo querer, não é? O verbo querer. Então, qualquer outra informação que vocês estão transmitindo para mim, tem nada a ver com a aula. Tem nada a ver com a aula, ok? Mas, graças a Deus, que a maioria está conectado. Está conectado. Entendeu? Aí está. Muito bem. Bom, e vamos, de qualquer forma, verificar se realmente estamos, não? Dentro da aula. Não? Quem está dentro da aula sabe, não? Está ciente do que estamos fazendo, certo? Quem não está dentro da aula não está sabendo nada, pô. Não é verdade? Não é verdade? Então, a aula está sendo gravada, por acaso, também, né? Alguém, se por algum motivo não está conectado, então tem como rever depois. Então, estamos aí enviando outro exercício, que esse exercício é para vocês completarem. Vocês sabem que nos cursos, esse se complementa com as aulas assíncronas, as horas assíncronas, ou seja, não é só as horas que trabalhamos aqui, senão também as horas assíncronas, ok? Então, se trata de unir 3 colunas para formar uma pergunta, não? Maria, leia para nós o modelo, o exemplo, e leia para nós a resposta relativa ao exemplo em questão. Você não quis ir ao cinema ontem? Quis, mas não pude, tive aula. Perfeito. Então, esse é o modelo de frase, entendeu? Então, vocês vão formular uma pergunta, prestem bem atenção, e vão reformular a resposta, de acordo com o modelo. Então, a resposta vem de acordo com o modelo, não? Não? A pergunta, unindo as 3 linhas, e a resposta, não? De acordo com o modelo. Está claro? Já. Mas isso aqui eu vou deixar para você fazer na assíncrona, tá? Não é precisamente agora. Só uma pergunta antes de nada, antes de ir avançando. Nós terminamos essa aula hoje. Teremos algum outro encontro? Tem programado algum outro encontro ou ainda não? Por el día de hoy es el único horario que dispuso la mayoría, profesor. Entendi. Bom, estamos então agora com o verbo dar, ok? O verbo dar, nós temos aqui o verbo dar. A configuração agora do verbo que corresponde ao verbo dar é o verbo dar em pretérito. Verbo dar em pretérito, prestem atenção ao verbo dar em pretérito. Disse, eu dei, né? Eu dei e você deu, não? Eu dei e você deu, sim? Certo? Não? Nós demos, nós demos, isso aí, nós demos, e vocês, e eles deram, ok? Eles e elas deram, não? Tá claro? Tá? Muito bem. Verbo dar, ok? Só para lembrarmos desta configuração do verbo
estar, só para sabermos que o verbo estar era igual ao verbo dar no presente. No presente, verbo estar e verbo dar são iguais. Mas agora no pretérito já as coisas mudam, né? No pretérito. Preste atenção. A senhora já deu alguma medicina homeopática para ele? Já dei, sim. Já dei. Certo? Então, não é? Configurando o verbo dar, ok? Tá claro? Agora sim, esse exercício, por favor, com feedback, não? Enviem para nós, enviem para mim a resposta através do WhatsApp. Não se trata de formular uma pergunta e uma resposta segundo o modelo. Esse é mais simples que o anterior, porque aí está toda a informação, ok? Esse sim, enviem para mim. Um verbo dar. O último, tá? O último. É uma pergunta e uma resposta.
Uhum. Bom, os alunos que estão enviando, só um minutinho. Sim, sim. Continuo recebendo os, os exercícios dos alunos que estão participando. Naturalmente, os alunos que estão participando têm nota de participação, né? Entendeu? Nota de participação conta. Bom, em resumo, nós temos trabalhado esses verbos hoje, ok? Em resumo, esses são os verbos que temos trabalhado. Sim, como podemos observar, tem verbos do tipo regular, tem verbos do tipo irregular, que estão compreendidos dentro desse estúdio, certo? Não? Como podemos observar aí no diálogo, se apresentam verbos regulares, normalmente, verbo cozinhar, aqui em destaque, sim? Verbo cozinhar, verbo regular, ¿no? ¿Cuál es otro verbo en destaque aquí como verbo regular? Verbo inventar, ¿sí? Otro en destaque como verbo regular, verbo convencer, convencí, ¿sí? ¿No es? Entonces, estamos aquí con verbos regulares, de características regulares, ¿ok? E também uma parte da expressividade, não, com os verbos ter, estar, fazer e ser, não? Olha só como se configuram os verbos, esses verbos dentro da, digamos assim, de uma conversa habitual, não? Diz, Marta, você não fez o teste? Não fiz, nem vou fazer. Não, só é um tipo de estrutura que reconhecidamente não faz parte da expressividade dos brasileiros. Quer dizer, você já fez a tarefa hoje? Não fiz, nem vou fazer, não, por usar qualquer verbo que está dentro desse grupo, não? E assim, não? Não quer dizer, você formula a pergunta e simplesmente enquadra a resposta dentro dessa pergunta. Quer dizer, você já teve um cachorro? Não tive, nem vou ter, não? A letra B corresponde a uma pergunta, a C, a D, e assim por diante, não? A ideia é formular perguntas desse tipo. Marta, você já fez o teste?
Não. Não fiz nem vou fazer. Não fiz nem vou fazer. Entendeu? Não? Não. Vocês perguntam aqui, você já teve um cachorro? Não. Não tive nem vou ter, por exemplo. Mas agora o que nos interessa é, não, trabalhar com verbos, ok? Vamos trabalhar com verbos e vamos completar as ideias dentro dos exercícios propostos, ok? Então, convido a Wendy para completar o primeiro exercício. Wendy, pode completar o primeiro exercício? Ay, disculpe. Ay, disculpe. Disculpe, profesor, ya estoy en el carro, disculpe. Entendi. Fernando, Sim, professor. por favor. Mantém o tempo. A ver, cheque sua tabelinha de verbos em pretérito. Eu passei para vocês aquele material que chama-se Dispensa de Português. Esse material contempla os verbos em pretérito, está na página 59, 58. Ué, que isso? Estava bom. Estava corresponde ao próximo capítulo. Nós estamos no capítulo número 2. A ver, vamos ajudar o Fernando. Que lhe parece se ajudamos a Fernando Gretel? Gretel? Gretel parece que já se retirou. Ah, não. Foi bom? Esse é o verbo estar, não é o verbo ser. Bom, convido a Yesenia. Vamos ver a Yesenia que está presente na aula desde cedo. Yesenia nada, ela não responde mais. Johanna, ajude seus colegas. Yesenia? Yesenia, te escuto. Sí, ontem no tempo sou bom. Sou. O verbo sou, assim? Você não está na aula, Yesenia. Johanna, por gentileza, ajuda seus colegas. Ontem o tempo estive bom. Estive, assim, Johanna? Não, esteve. Esteve. Muito bem, Johanna. Observem. Fernando, Maria, Yesenia, que está aí vendendo gamarra. Seguinte, muito bem, Johanna. Maria, a ver. Maria não está em aula. Marta. Fui. A ver, leia a frase toda, Marta. ¿No? Leia para criar um Anteontem contexto. fui ao circo. Anteontem fui ao circo. Muito bem. Muito bem. Marta. Milagros. Milagros. Perdão, você Verbo regular. Fácil. atendemos o Você teléfono. atende. Ah?
Você atendemos, assim, não? Atenderán. Você atenderam. No, sí. Atenderán. Ajá. Você atenderam, assim. Assim, Sí. Milagros. A ver, vamos ver com Wendy. Wendy está aí, não, né? Parece que já se retirou. Não, não, está difícil falar. Fernando, a ver, complete a frase. Concorda com essa colocação da colega, Fernando? Você atendeste o teléfono. Atendeste, assim? A ver, vamos ver. Vou pedir agora, vamos pedir ajuda para Gretel. Você atendeu o telefone? Você atendeu, prestem atenção, Wendy, prestem atenção, Milagros, preste atenção, Fernando, você atendeu muito bem, Gretel. Gretel apareceu como ave fênix. Seguinte, Gessênia, Gessênia, não sei onde é que ela está. Sim. Gessênia, pode completar a próxima frase? Às vezes, José come muito, mas hoje não comeu nada. Perfeito, Gessênia, agora sim. Tá vendo como é diferente prestar atenção? Mas hoje não comeu nada. Seguinte, Johanna. O supermercado abriu às 8:30. Perfeito, Johanna. O supermercado abriu às 8:30. Seguinte, Maria. Maria está na piscina, né? Maria está na piscina. Vamos lá. Eu já teve um carro preto. Eu já teve um carro preto. A ver, vamos ver o que poderia nos falar Marta. Marta, você concorda com isso? Sim. Sim? Marta disse que também concorda com isso. Sim. Milagros, você concorda com isso, Milagros? Eu já teve. No. Y es con I, la primera. Tá. Marta está corrigindo e disse que eu já tive, viu, Maria? Eu já tive, ok? Não é eu já teve, não, tá? Tá vendo, Maria? Maria, tá vendo? Maria, Sim. tá aí, corrigida a sua frase. Ok, Milagros. Não escutamos. Regresa, Milagros. Microfone ficou ativo. Regresa. Muito bem. Seguinte, estamos com Fernando de novo. Fernando? Sim, professor. O banco fechou cedo. Banco fechou cedo, perfeito, Fernando. Banco fechou cedo. Gretel? A porta se abriu com o vento. Aê, muito bem, Gretel. A porta se abriu com o vento. Perfeito, Gretel. A porta se abriu com o vento. Gessênia? Eu cantei no coro da igreja. Quem cantei? No coro da igreja, disse a Gessênia. Quem
cantei. Johanna, você concorda com quem cantei? Quem cantou no coro da Claro. igreja? Eu estou perguntando, não? Não, eu estou perguntando. Se eu estou perguntando para uma segunda pessoa. Eu não me estou perguntando a mim mesmo. Se fosse a mim mesmo, o que cantei seria, né? O que cantei, mas aqui não é o que cantei, sino quem cantei. Claro, o que cantei me perguntaria se eu perdi o tempo, né? Se eu perdi a memória, não? Se eu estou com Alzheimer. Não é verdade? Muito bem, mano. Johanna. Maria, Ela foi amiga de Paulo, do Paulo. ela foi amiga de Paulo. Muito bem, Maria, muito bem. Sim. Seguinte, continuamos com este exercício e convidamos outra vez a Marta. Marta, Você estudou português? quando? Muito bem, Marta. Você estudou português? E quando? Já está. Milagros. Ontem foi ao banco. Ontem foi ao banco. Claro, se se trata de uma terceira pessoa, ontem foi ao banco. Se fosse não eu quem está falando, seria ontem fui. Mas a pergunta está bem formulada por parte da Milagros. Bom, não sei se Wendy já terminou de comprar. Se já terminou de comprar, nos avise. Já entramos agora com Fernando. Fernando, o Sim, filme, professor. O filme seu interessante. o filme seu interessante. O filme seu interessante. Gretel, O filme foi interessante. o filme foi interessante, não é, Gretel? Muito bem, Gretel. Viu, Fernando? Viu, Fernando? O filme foi, não? O filme foi, não é, Fernando? Interessante. Cecênia, Eu fui professora do Rogério. eu fui. Perfeito, Gessênia. Tá vendo, Gessênia? Outra história é quando a gente presta atenção. O filme, eu fui professora de Rogério. Já está. Seguinte, Johanna, Você já esteve em Natal? você já esteve em Natal? Perfeito, Johanna, perfeito. Você já esteve em Natal? Seguinte, Maria, Eu estive em casa de Maha. de manhã, não? Essa N, observe, essa N que você está vendo aí, junto com se lê como se fosse uma N, assim, de manhã, não diz manhã, diz manhã, ok? Tá bom? Sim, Maria? Sim, Maria? Está bom. Já está. Marta, No fim de semana passado, nós tivemos muito trabalho. aí, muito bem, Marta. No fim de semana passado, nós, Milagros, perdão, tivemos muito trabalho. Wendy, nada, Wendy está aí em Santa Rosa de Quivis, né? Vamos lá. Fernando, Elas teve sorte. elas teve, elas teve.
elas, Gretel, Elas tiveram sorte. tiveram, não é? Elas tiveram, Gretel, elas tiveram, certo? Aí viu, Fernando? Aí viu, Fernando? Elas tiveram sorte, ok? Tá bom, Fernando? Muito bem. Desafio. Desafio. Vamos começar aí. Gesênia, começa aí com as duas primeiras linhas. A Gesênia já se foi a sua casa. Acá. Sí, sí. Aí, ó. ¿No me escuchas? Hola. Sim, perfeito. Tudo claro. Olá, tchau, amanhã. Ontem a Teresa trabajou muito. Trabalhou. Trabalhou muito. Vamos a diminuir esse tamanho de letra que está muito grande. Continua, continua, continua. Ontem a Teresa trabalhou muito. Ella foi para Aham. sua loja e Steve, Steve, assim? ah, ajá, un día cheio. E No, Steve. profesor, no se ve bien, la letra está bien chiquita. Espera aí, vamos aumentar aí para terceira idade, para terceira idade. Assim. Tá bom? Já dá para ver ou não? Sí, sí se ve ahora. Já. Então, ontem a Teresa trabalhou, isso aí o que você escreveu, muito. Ela foi para a sua loja. E estive um dia muito cheio, certo? É isso que você completou? Ujú. Ok, Gesenia disse que estive um dia muito cheio. Gesenia, esse verbo é o verbo estar? Ou esse que você colocou é verbo estar? Ela já não responde mais. Bom. Johanna, só para verificar o que escreveu a Gesenia. Ela foi para sua loja e teve. Aham. E teve, não? Teve, certo? Só para corrigir, tá? Gesenia, só para corrigir, ok? Gesenia, Sí, ¿me já escuchas? está. Se me va el internet. Não, sim, só estávamos corrigindo a última, o último a intervenção sua, que era relativo ao verbo ter, ok? Não era relativo ao verbo estar. Então, ela teve um dia muito cheio. Muito obrigado, Johanna. Maria? Maria já se retirou, realmente já não está mais. Sim, aí está. Antes de llegar a loja, levou Ah, a filho o filho. ao jardim de infância. ¿Sigo? Por favor. Depois, abriu Abreu, a assim. loja Abreu, assim, Abreu.
Sí. A loja e atendeu os clientes. E atendeu os clientes. Sim? Assim? Assim está bem? Abriu. Depois abriu. Ah, Fernando está corrigindo aqui, Maria. Fernando disse que depois abriu. Ok, Maria? Observe. Tome nota aí, Maria. 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 Corrigiu aí, Maria? Sim, sim. Abriu, tá? Seu colega corrigiu. Muito obrigado, Maria. Marta. Sí. Ay, de mañana. Ah, sí, este verbo no temos aprendido. Ouvi, tá? Ouvi. Da manhã ouvi muitas pessoas. E à tarde ela fez várias coisas na loja. Uhum. Vieram Ela vieram muito bem. pessoas Vieram. fora da cidade e compraram na loja da Teresa. Perfeito. Vieram pessoas de fora da cidade, sim, e comprar na loja da Teresa. Muito bem, Marta. Muito bem. Milagros. Bom, Milagros já se retirou. Convidamos a ver a Wendy, não sei se ela está. Mandou uma mensagem, deixa eu ver a mensagem da Wendy. Não sei se ela está em Lima, em província, não sei. Fernando, prosseguimos. Eu também quis ir lá, mas não tive tempo para isso. Uhum, muito bem, Fernando. Eu também quis ir lá, mas não tive tempo para isso. Corretinho. Seguinte, Gretel. Bom, parece que Gretel já se retirou, então vamos a convidar a Yesenia, verdade? Yesenia. Na semana passada, o Tiago eu fomos ao estádio para um jogo de futebol. Muito bem, No, Yesenia. Ok, Yesenia, muito bem. Queria continuar, Yesenia? Queria continuar? uhum. Nós Ok, nós. gostamos, Muito bem. gostamos muito de ver o jogo. No dia do jogo, nós saímos muito cedo de casa. Perfeito, Yesenia. Nós saímos muito cedo de casa. Johanna. Um, eu gastei tanto dinheiro naquele dia em cerveja que dei quase todo o meu salário do mês ao clube do meu coração. Isso, gastei. Não gastei tanto dinheiro que dei meu salário. Que loucura, hein? Maria, continuamos?
Bom, a María ya se retiró, ¿no? Definitivamente encontramos con Marta. Ai, não. Os meus amigos. Esses são regular? Ese es irregular. Não. Estoy te mostrando. Disseram que eu fui muito gastador. Finaliza ahí. Mas eu não pude Mas eu não eu não pude. pude Eu não pude. Eu. resistir. E vocês também estarão, estiveram Estiveram. na amistade. Não está. Bom, o exercício a completar está no seu livro, na página. O exercício a completar está no seu livro, na página 58, 59, ok? Não, peraí. Deixa eu ver se tem aqui o exercício para. Aqui está. Vou colocar ele. Sim, vou colocar ele já com toda a aula completa, tá? A aula completa, o exercício a completar. Não, quer dizer, agora já não temos horário marcado, né? Agora não temos horário marcado, certo? Por hoy no, profesor. Por hoy não. Amanhã também não. Tendríamos que consultarlo y le comunicamos en el lapso del día, por favor. Já. Então, estou colocando aí um exercício, uma atividade para vocês completarem e enviar para mim, ok? Vocês enviam Ok. para mim essa atividade, ok? Então, por hoje é tudo. Uma feliz sexta-feira e a gente se encontra, Deus mediante, ainda nesse feriado, se não na próxima semana. Boa noite, bom dia para todos. Bom Buen día, feriado. profesor. Até mais. Não, já pendurei aí as atividades, a atividade de hoje, tá? Falou, meu amigo. Pimba.